uma raça de pobre, é isso que ele dizia. Esse homem influenciou homens como Stalin, como Hitler, como Mussolini, homens que destruíram o século XX com ditaduras. O ateísmo, irmão, não dá certo em lugar nenhum. Toda pessoa ateu, irmão, ele sempre tem um buraco dentro do coração dele, porque o homem não é só matéria, o homem também tem uma parte espiritual dentro dele. Por isso que todo ateu quer orar, quer falar com Deus, ele brinca com Deus, ele só não é ouvido por Deus. Agora é o seguinte, pastor, se Deus não existe, por que ele não esquece Deus? Não é não? Se vive perturbando é porque no fundo ele acredita mais em Deus do que nós. Então, irmãos, outra marca da geração de Caim, Meujael gerou Metusael. Metusael quer dizer homem de Deus. Com certeza era um hipócrita, ou era um homem que adorava outro Deus. Era o pai da idolatria. É engraçado que Amós ele vai falar sobre algo que eu gostaria de falar com você, que de repente você tem lá na sua casa, a estrela de Davi. E Amós chega a falar a estrela de Caim. Essa estrela, irmão, de 6 pontas, isso nunca foi o símbolo de Davi, pastor. Nunca foi. O símbolo de Israel sempre foi um castiçal. A estrela de 6 pontas sempre foi um símbolo Illuminati, um símbolo maçônico e um símbolo satânico. Por quê? Em primeiro lugar, ela tem 6 pontas, 6 lados, 6 triângulos. Te lembra alguma coisa? 666. Quando João vai falar sobre a marca da besta, pastor, vai falar que é número de homem. Caim. Com certeza, pastor, Caim, a geração dele tinha ligação com anjos malignos. Eles foram os patronos da idolatria no mundo. É engraçado que você, quando vai estudar sobre o pré-dilúvio, você vai ver estruturas megalíticas grandes, que nem nós com as nossas máquinas conseguimos tirar de dentro da terra. Prédios enormes, gente, que a gente não consegue entender como alguém do tempo de Caim, no século 30 a.C., conseguiu fazer. Para você ver, irmãos, como eles eram inteligentes, como eles eram poderosos e não tinham Deus. Você pode ser rico sem ter Deus, você pode abrir uma igreja sem ter Deus, você pode ter sucesso sem ter Deus, mas não pode ser salvo sem ter Deus, porque só Ele pode salvar o homem. Então, irmãos, Caim teve um outro filho chamado Lameque. Esse foi o pior, pastor. O Lameque quer dizer abaixo, Lameque quer dizer pobre. Um homem, pastor, que era sádico, ele era o pai do sadismo. O que é isso? Ele amava se vangloriar por fazer maldades. Você tem uma ideia? Ele foi o pai da bigamia, pastor. Foi o primeiro homem que teve 2 mulheres. E essas 2 mulheres, pastor, eram as suas próprias irmãs, só para você ter ideia. Então ele se vangloriava. Ele chegou a falar para a mulher dele assim: olha só, eu matei um cara só porque ele pisou no meu pé, e um outro só porque falou de mim. E a pessoa, se seu marido fala isso para você, matei mesmo, o cara pisou no meu pé, dei uma facada nele, ele ficou estribuchando, eu fiquei olhando assim, nossa mãe, eu vou arrancar a cabeça. O que você acharia do seu marido? Lameque, geração, pastor, de assassinos, e é o que tem hoje em dia. E o próprio Deus chega a dizer o seguinte: olha, Lameque, Caim vai ser castigado 7 vezes, e Lameque 70 vezes, para você ver como Deus é imparcial no seu juízo. Engraçado o nome das mulheres dele, gente: Ada, que quer dizer ornamento, e Zila, que quer dizer sombra. 2 mulheres que uma ornamento. O que você pede de ornamento para uma mulher? Joias. Era uma mulher bonita. Geração de Caim, irmão, é levado pelos olhos, a cobiça dos olhos. Então, irmão, você, para se destacar no evangelho, o que você precisa, em primeiro lugar, a chamada de Deus e fidelidade. Mas tem gente, pastor, só falta botar um carro alegórico na frente da igreja, botar um carnaval para atrair o povo. Pastor, se não for a fidelidade a Deus, que produz milagres, então esses milagres não vêm de Deus. Eu não tenho inveja nenhuma dessas igrejas. A outra é chamada sombra. Uma mulher que com certeza era meio tímida. O evangélico hoje em dia, irmão, é tímido. Ele fala de tudo. Ele fala de futebol, ele fala de dinheiro, ele fala da vida dos outros, ele fala mal do patrão dele e não prega o evangelho. Jesus mandou você viver na luz. Viver na luz é as pessoas te reconhecerem como crente. Alguém chegar no ambiente e ver, olha só, ela se veste como crente, se fala como crente. Essa pessoa é crente. A geração de Caim, pastor, é a geração escondida, geração de tímidos. E para finalizar, pastor, essas mulheres tiveram filhos que foram patronos de coisas que existem. Por exemplo, Ada, por exemplo, Ada não, Zila, ela foi mãe de Tubal-Caim. Tubal vem da expressão hebraica Yubal, que quer dizer trago comigo. E Caim é o que vem junto. Esse homem trazia Caim consigo.
Ele foi pai, pastor, daqueles que fazem lanças, daquele que trabalha com metal. Você acha que esse homem era uma boa coisa, pastor? Não. Ele criaria hoje pistolas, ele criaria hoje canhões, ele criaria hoje tanques de guerra. São pessoas, irmão, que têm o coração cheio de maldade. A geração de Caim, irmão, não serve a Deus. Você vai ver Jabal e Jubal. Jabal é o pai dos nômades, aqueles que cuidam de porcos, cuidam de animais. É o mestre disso, mas ele não diz a Bíblia que ele também pregava o evangelho, ou pregava a justiça como Noé pregava. E outra coisa, pastor, o senhor vai ver Jubal, o criador da música na terra. Foi ele que criou os primeiros acordes, os primeiros solados, ele criou harpa e lira. Só que era um homem, pastor, que com certeza não fazia nada para adorar a Deus. Então você imagina que as músicas dele é como essas que você vê na rádio. Ó, baby, atende, aqui vontade de jogar meu celular na parede. Só prega ira, só prega imundícia, só prega sensualidade. O mundo, irmão, está morto nos seus pecados. E você vai ver o Gênesis 6, pastor, só piorando. O que você vai ver é gigantes na terra. Se me